Olá pessoal, eu me chamo Marcelo Ribeiro, em conjunto aqui com o companheiro Guilherme, vamos produzir uma videoaula aqui da disciplina Ciência Política 2, da professora Lourdes Caroline, sobre o autor Alexis de Tocqueville, mais precisamente sobre o problema da tirania da maioria. Alexis de Tocqueville foi um pensador político, historiador e escritor francês. Foi considerado um dos grandes teóricos da democracia americana. Defendeu a liberdade individual e a igualdade na política. Enfatizou a possível evolução da democracia em direção a uma ditadura da maioria em nome da igualdade. E podemos dizer que a principal preocupação de Tocqueville era o dilema entre a liberdade e a igualdade. Para ele, a humanidade estaria caminhando rumo à igualdade de oportunidades, que é desejável e natural por todo ser humano, por todos nós, mas que essa busca, esse caminho, poderia terminar numa ameaça à liberdade dos indivíduos, porque nós estaríamos caminhando para uma tirania da maioria. Sendo assim, por trás de toda a sua obra, paira sempre a pergunta e a reflexão: seria possível uma sociedade ser igualitária sem ferir a liberdade dos indivíduos? Essa é a grande reflexão que a gente coloca para todos nós. Para Tocqueville, o egoísmo seria nocivo à democracia, porque poderia fazer com que as preocupações dos indivíduos, as preocupações individuais em satisfazer os seus anseios individuais, se afastassem das suas preocupações de promover o bem comum. E acima de tudo, o autor valoriza o espírito da cidadania, a solidariedade, para que os indivíduos, para que a sociedade rompa com a barreira do egoísmo e passe a pensar mais na coletividade do que nos interesses particulares dos indivíduos, notadamente aqueles do poder. Então, o seu livro A Democracia na América, considerada a sua principal obra, vai discutir exatamente a democracia, e o que ele chama de tirania da maioria. Então, sobre o problema da tirania da maioria, esse problema se caracteriza na principal ameaça para a democracia. Por quê? Porque Tocqueville vai identificar que um dos elementos da democracia moderna, que é a democracia que ele estava estudando na época que ele estava produzindo essa obra, escrevendo esse livro, era a democracia norte-americana dos Estados Unidos, Então ele identificou que um dos problemas, um dos elementos, que a maioria das democracias, enfrentam, é que a maioria que faz essa democracia poderia estar formada de tal forma que a tirania poderia ser exercida por essa maioria, que se diz democrática. Então, para que as sociedades democratas não cheguem nessa tirania da maioria, é necessário que esses regimes democráticos desenvolvam os chamados freios e contrapesos, que seria o fortalecimento de das instituições do sistema democrático, do Estado democrático de direito, a participação da sociedade, uma participação mais crítica, mais reflexiva, onde a sociedade, através dos canais de participação e mobilização popular, exerceriam mais a sua liberdade e a sua forma também de pressionar os governos constituídos. Então,
esses seriam os chamados freios, né, que dariam na sociedade democrata que porventura estivesse caminhando para essa tirania da maioria. Porque se todos devem ser representados, por que então se dá mais direitos a mais àqueles que são maioria e direitos a menos àqueles que são minoria? Então, uma das reflexões também que pode ser feita é que, será que se a maioria está satisfeita, está tudo bem? E os interesses da minoria? E os direitos da minoria? Então, não basta apenas satisfazer os direitos da maioria, para que haja uma democracia plena e não haja uma tirania da maioria, é necessário que os direitos também, os anseios, as vontades, os sonhos da minoria também tenham espaço, também sejam respeitados. Porque o que garante realmente a liberdade da democracia, o que vai garantir a liberdade nos sistemas democráticos, é exatamente esse conflito de interesses. Porque não existe sociedade com pensamentos unânimes. Todos os indivíduos são constituídos também de subjetividades, de interesses próprios, de formas variadas de ver o mundo. Então são esses conflitos de interesse que solidifica e fortalece os sistemas democráticos e precisam ser respeitados, porque se não forem respeitados esses conflitos de interesses, aí o governo da maioria deixa de ser democrático e passa a exercer um sistema de ditadura da maioria. Então é preciso que a gente compreenda que democracia não é ditadura da maioria, segundo Tocqueville, porque na democracia a maioria deve ter limites, porque senão a maioria vai querer o tempo todo satisfazer as suas vontades e não está nem aí para a minoria. Então por isso que esses limites devem ser impostos pelas instituições legalizadas, pelas leis, pelo sistema de voto, sistema de participação e principalmente pelo exercício da cidadania dos membros dessa sociedade. Porque a tirania de um único tirano, de um único ditador, ela pode ser pior, ela não é pior do que a tirania da maioria. Porque a tirania de um ditador, ela pode ser derrubada pela mobilização da maioria. A maioria pode se organizar e se mobilizar e derrubar o ditador. Mas quando a tirania parte da maioria, é mais difícil e mais complexo a minoria buscar as suas defesas. Então a democracia é de fato o governo da maioria, mas nunca uma tirania da maioria com imposição de valores morais a determinadas minorias pode ser a democracia, porque isso se torna uma violação de direitos fundamentais de setores que porventura não estejam dentro de um padrão de maioria que a sociedade estabeleça. Então é mais ou menos essa discussão que Tocqueville nos traz, e essa foi as contribuições que a gente traz aqui para vocês.